agro, além de produzir alimentos, mostra sua dinamicidade ao transformar resíduos em energia renovável, em biocombustíveis e de alto valor. No Ouço Agro Gestão e Mercado desta semana, nós vamos falar sobre biogás e biometano, sobre a expansão da produção no Brasil, as cadeias produtivas envolvidas e também as potencialidades para os negócios rurais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e recebo Tiago Santovito, ele que é diretor executivo da Biogás. Então fique com a gente e venha entender como que o agro pode contribuir para a descarbonização de outros setores no Brasil. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, Tiago, seja bem-vindo ao Ouço Agro. Obrigado, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente gravou já alguns episódios que falam, né, sobre biocombustíveis, sobre o PL do biocombustível do futuro, sobre o etanol. E agora é a oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre biogás e biometano. Tem muita gente que não conhece, inclusive, como que isso, qual a relação disso com o agro brasileiro. Então vai ser uma oportunidade interessante de a gente falar um pouco sobre esse setor. E aí eu queria já fazer uma introdução, Tiago, de que a gente vive um momento desafiador, né, relacionado à economia brasileira e também sobre essa questão geopolítica, desde inclusive dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. A gente viu aquele impasse relacionado à própria energia, né, ao gás natural ali na Europa, fornecimento de petróleo da Rússia para a Europa, e a gente vê como isso realmente é estratégico para uma nação. E no caso do Brasil, a gente tem produção de combustíveis fósseis, mas também importamos esses combustíveis, alguns, né, diesel principalmente, que é um dos combustíveis utilizado pelo setor e acabam impactando em algum momento ali os custos de produção, mas a gente tem uma capacidade grande de produção de biocombustíveis e também de energia vinda de matérias-primas do agro e que também podem ser utilizadas dentro do agro. Então, queria que você contextualizasse primeiro um pouco esse cenário da produção de biogás e de biometano no Brasil, também aproveitando já para falar um pouquinho melhor o que são esses combustíveis. Sim, obrigado, Natália, pela pergunta. O biogás nada mais é do que uma energia gerada através da decomposição de matérias orgânicas, e aí matéria orgânica ela tem diversas opções de substratos. Pode ser cana, pode ser agroindustrial, resíduo do agroindustrial, pode ser resíduo sólido urbano. Então, Tem a parte de dejeto, de granjas, né? Tem também bastante gente que aproveita isso dentro da própria propriedade ali, né? Para geração de Perfeito. energia. Tem projetos interessantes em Santa Catarina e também no Paraná. Eu posso explicar um pouco melhor esses projetos que vêm do dejeto agro também, do resíduo agro, do resíduo pecuário. Uhum. Tem projetos interessantes que a gente pode compartilhar com vocês. Então, o que é o biogás? O biogás é a decomposição anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio, dessas matérias orgânicas. A gente captura esse metano que iria para a atmosfera, coloca isso num biodigestor, as bactérias fazem esse trabalho de decomposição e isso vira um gás que é o metano. Então, esse metano, se não tratado, não purificado, é o que a gente chama de biogás, e ele já pode ter aplicações. Você pode usar esse biogás para queimar e gerar eletricidade, você pode levar esse biogás via um modal rodoviário para usar, inclusive, para substituir diesel, você pode usar ele como energético no setor industrial. E se você purificar esse biogás, você tirar os inertes e impurezas dele, você transforma ele em biometano. Qual é a vantagem de você transformar esse energético em biometano, apesar de ter esse incremento de custo? Porque você precisa purificar. Porque você vai acessar mercados que o biogás não acessa. Então, você pode ter uma complementariedade do seu biometano, por exemplo, com o setor de gás natural, tendo em vista que a molécula química e física é a mesma, é o CH4. Então, a partir do momento que você tem o biometano, você acessa infraestruturas que estão voltadas para o setor de gás natural, assim como você acessa o mercado consumidor de gás natural. Você comentou a questão de guerra, né, da Rússia com a Ucrânia.
a dependência europeia de importar energéticos. Isso também respingou no Brasil. O Brasil ele é importador, bem como você disse, de diesel, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, e também de gás natural, na forma líquida, que é o GNL. E esse aumento de preço na condição internacional também acaba refletindo aqui para dentro do país. Então, se a gente tivesse políticas de desenvolvimento para a produção de biometano, a gente tem matéria suficiente para acabar 2, 3 vezes com a importação desses energéticos, inclusive também com fertilizantes, né? Fertilizantes também é importado, grande parte importado da Ucrânia, da Rússia e de outros países. O biometano pode servir também para a produção de biofertilizantes. Então, a gente assim, tem uma aplicação muito grande para se fazer através do biogás e do biometano. A gente faz uma análise mensal, que analisa o mercado agrícola e pecuária, chama análise CNA. E a gente sempre traz uma visão de um produtor sobre algum assunto relevante. E o deste mês era sobre biogás. E ele fala exatamente sobre a capacidade de, ao produzir o biogás, economizar em energia e também produzir o biofertilizante. E muitas vezes, quando a gente fala de fertilizante, tem muito essa questão da pauta de como que o Brasil pode se tornar menos dependente do mercado externo. E a solução eu acho que não é uma só, né? Porque o desafio é muito grande para isso acontecer, mas um dos caminhos que pode vir por meio dessa produção, como você colocou, né? Com esse aproveitamento de resíduo e transformação em biogás e em biofertilizante, que não deixa de ser uma vertente ali, pelo menos para a parte de nitrogenados, né? E suprindo um pouco essa necessidade do setor e às vezes até questões regionais, né? Porque eu acho que tem um pouco disso também ainda nesses setores de biocombustíveis, de ele estar muito local. O país é muito grande, né? Então ele está localizado, concentrado em algumas regiões. Como que é essa situação de questão de fornecimento dessa matéria-prima, desses resíduos, e de produção de biogás e biometano regionalmente no Brasil? Perfeito. Você comentou sobre a troca, né, de resíduo da pecuária por diesel. Isso são projetos que já existem, a gente chama de corredores sustentáveis. Então, são pontos específicos que esse pessoal que produz frango, porco e outros animais precisam exportar. Normalmente, eles usavam caminhão a diesel, né? Eles pegavam essa produção deles para exportação, colocava num caminhão diesel, e isso ia até um porto e ia para abastecer o mundo afora. E aí a gente já vê projetos que acabam usando o resíduo ou dejeto desses animais para a produção de biogás e biometano, e trocando nessa frota que leva o produto para ser exportado, o diesel por biogás e biometano. Então, o caminhão já consegue ser abastecido com biogás, né, o biometano, ele vai até o porto, descarrega. Mas é com biometano? Com biometano. Com biometano. Com biometano. São 2 projetos, né, existem 2 modelos, e essa é a vantagem do nosso setor, né, a gente é plural, a gente pode trabalhar tanto com biogás, se for uma coisa específica, unilateral entre 2 partes, ou com biometano, se for para atender um mercado mais amplo. Então, você tem esses caminhões já rodando. Lógico que ele precisa de uma certificação da ANP, tem todo um processo que precisa ser passado dentro da agência reguladora, mas você tem projetos que usam o biogás para frotas ali internas, ou o biometano quando você quer, por exemplo, ter um posto no meio do caminho, esse posto precisa ser certificado, você tem... Quando você vai comercializar mesmo. Comercializar, exatamente. Quando não é um interesse entre 2 partes, quando você tem interesses diversos, mais múltiplos, você tem a necessidade de transformar isso em biometano. E a produção de biometano, ela também pode ser feita dentro de estruturas do setor agropecuário? Com certeza. Basicamente é o mesmo processo para produzir biogás e biometano. Todo o resíduo, e aí você trouxe, né, as vantagens que tem do biogás e do biometano são diversas, e uma delas é a economia circular. Então, se dentro da produção agropecuária você tem esse resíduo, e esse resíduo muitas vezes ele é um problema, né, o descarte do resíduo, através dele você pode gerar o biogás e o biometano, e esse resíduo
deixar de ser um problema e virar uma solução energética para aquele produtor local, ou se ele quiser exportar também essa energia, é possível. Você sabia que o Brasil já é um dos líderes globais em produção de biogás, com um crescimento médio de 19% ao ano desde 2019? E mais, o potencial do setor sucroenergético é tão grande que estima-se que até 2030, mais da metade de todo o biometano produzido no país virá justamente das usinas de cana-de-açúcar, transformando a vinhaça e a torta de filtro, que antes eram passivos ambientais, em uma fonte de riqueza e energia limpa para o país. É a verdadeira economia circular em ação, saindo diretamente do nosso campo. O que vocês da Biogás veem como principal desafio quando a gente está falando do setor produtivo mesmo, de produtores que querem fazer parte de alguma forma, fornecendo, né, a matéria-prima, ou que ele conseguiu produzir de alguma forma, ele quer comercializar, não fazer só o uso. O que você entende que hoje é a principal dúvida, assim, e dor quando a gente está olhando produtores rurais que querem entrar nesse negócio, buscando até a eficiência da sua produção mesmo? Vou separar a pergunta em duas fases. A primeira, as dificuldades do setor, e a outra é a dificuldade do produtor. Eu vou começar pela dificuldade do produtor. Assim, o que a gente recomenda é conversem. Conversem com quem já está fazendo. Não perca essa oportunidade de ter alavancas e melhorar os seus processos com quem já está fazendo. Vocês são concorrentes e não inimigos. E o mercado é tão amplo que tem para todos. Então, assim, o que a gente vê dentro da associação é que o diálogo entre produtores é fundamental até para que esse reduzir produtor... a curva de aprendizagem, né? Exato, Porque, querendo ou não, isso. é uma inovação que ele está colocando. Muita coisa vai mudar ali no processo. Tem investimento e o próprio processo ali muda, né, dentro da propriedade. Então, com certeza, quem já começou aprendeu. Exato, e errou algumas coisas, e esse produtor realmente pode evitar, né, passar por uma fase. Perfeito, acho que você trouxe a palavra certa, a curva de aprendizado. Tá dentro da Biogás é importante também, porque lá você vai encontrar fóruns de discussões do que está acontecendo no setor, não só pelo aspecto regulatório, mas pelo aspecto técnico e de inovação também. Nós temos grupos de trabalho de inovação, isso pode ajudar muito a quem está começando, a gente abrir portas para fornecedores, indicar fornecedores, colocar em contato todos os elos da cadeia, isso é fundamental. E os desafios do setor são desafios de infraestrutura. O Brasil é um país enorme, né? Acho que todos os setores passam pela infraestrutura e a gente não foge dele. A gente tem uma questão de logística que precisa ser resolvida. O biometano ele é produzido muitas vezes em baixa escala e de forma pulverizada. Então a gente precisa ganhar escala para que essa infraestrutura chegue. A gente tem desafios regulatórios que precisam ser desenvolvidos. Como você mencionou, no final do ano passado a gente teve a Lei do Combustível do Futuro aprovada. A gente está esperando que seja publicado o decreto regulamentador, para aí sim, com o decreto regulamentador posto, as regras infralegais que cabe à Agência Nacional do Petróleo e do Biocombustíveis, ANP, possa dar andamento às políticas que foram definidas no projeto do combustível do futuro. Então, assim, além desses dois desafios de regulatório e logística, tem a precificação do atributo verde, né? Então, o nosso produto ele é um produto renovável, um produto que tem um alto teor de descarbonização, e você saber precificar isso corretamente é muito importante, inclusive para ajudar nas alavancas e no financiamento desses projetos de biogás e biometano. Eu ia entrar nesse ponto da descarbonização, que eu falei na introdução do episódio, porque a gente ouve... Quem é do setor já sabe que a matriz energética brasileira é uma das mais renováveis do mundo, né? Mas não é fácil de entender como que ela é tão renovável. E aí a gente vê que, ainda assim, o Brasil tem metas para descarbonização ainda de alguns setores, enfim, dentro do próprio agro, tem práticas que contribuem para esse processo, tem políticas, financiamento, enfim, tem várias frentes. E aí eu queria que você deixasse um pouco mais claro de que forma que realmente o biogás e o biometano conseguem contribuir. Você explicou a diferença dos dois, né?
Mas como que a ampliação dessa produção e uso, né, desses combustíveis realmente tende a contribuir com o atingimento dessas metas? Até porque tem várias frentes em andamento e às vezes a gente vê que uma anda menos rápido. A gente teve recentemente o caso da moratória da soja e a gente já vê falando algumas manchetes aí falando o Brasil, por se terminar a moratória, não consegue cumprir com seus acordos de redução de emissão. Mas assim, tem tanta coisa em jogo, né? E o Brasil mostrando tanto a sua inovação, a sua expertise e à frente, liderando aí processos de ampliação, como você colocou, de tecnologia. Então eu queria que você deixasse de forma bem explícita como um setor como esse tem contribuído já nesse processo de descarbonização. Só deixar bem claro que são dois momentos, né? O Brasil ele vai muito bem na geração de energia elétrica, né? Então, quando a gente fala que o Brasil ele tem 80%, 90% da sua matriz elétrica renovável, é verdade, isso foi decisões lá atrás que foram tomadas através das hidrelétricas, posteriormente veio a solar, depois a eólica, então tudo isso contribui para que a nossa geração de energia elétrica, de fato, ela é renovável. Mas quando a gente olha a matriz energética, e aí entram todos os combustíveis que são utilizados para mobilidade, o setor industrial, o que ele usa como energético nas indústrias, agropecuária. Então, assim, aí quando a gente está falando do setor energético, ele é muito mais amplo do que só a geração de energia elétrica. E quando a gente olha o setor energético, o Brasil ele ainda é líder mundial, ele tem ainda bom percentual de energias renováveis, mas quase 50% é de origem fóssil. Então, estou falando de diesel, gasolina, carvão, gás natural, GLP. Então, assim, a gente ainda tem um caminho muito grande para descarbonizar através desses setores que usam combustível fóssil. E aí o agro entra muito forte, porque o agro, além da geração de biocombustíveis, ele pode gerar o biogás e o biometano, e esse biogás e o biometano substituir esses energéticos de origem fóssil. Então, o Brasil tem acordo, né, assinou o Acordo de Paris, a gente tem metas que a gente precisa cumprir. A gente tem 60%, uma banda de 59% a 65%, se eu não estiver enganado, de redução de emissões até 2040 ou 2035 e neutralidade até 2050, se eu não estiver enganado. Então, assim, a gente tem um caminho a percorrer, a gente assinou esse acordo e os biocombustíveis vêm para, de certa forma, contribuir muito com essa redução dessas emissões. E aí tem muitos setores, né, dentro do agro que podem contribuir. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A gente ouve falar sobre a questão do setor sucro energético, mas tem outras cadeias produtivas que também têm potencial, né, de serem tudo que gera matéria orgânica ou biomassa é passível de se produzir o biogás ou o biometano. Então, hoje a gente vê uma crescente muito forte do sucro energético, que é o resíduo da cana, né, vinhaça, torta de filtro e bagaço, mas qualquer outra agricultura, qualquer outro tipo de plantio, ele é passível de gerar o biogás e o biometano. E aí o Brasil lidera, né? A gente é um dos líderes de produção de soja, tem a questão do milho, tem açaí no norte do país. Toda a agropecuária, a pecuária também é passível, então assim, você vai ter o resíduo, né, o corte da pecuária, você tem derivados de leite, tudo isso que gera resíduo desse segmento, é possível você produzir biogás e biometano. Basta entrar no processo de captura, né, desses resíduos, colocar num biodigestor, as bactérias vão fazer o trabalho de decomposição, essa decomposição vai gerar o metano e esse metano vai virar o biogás ou o biometano quando purificado. Então, assim, a aplicação é enorme, tá? Isso falando do setor agropecuário, mas também tem a questão do resíduo sólido urbano, que são os aterros da cidade, saneamento, tudo isso é resíduo que pode virar energia renovável para o nosso país. E hoje tem viabilidade para qualquer perfil de produção, seja pequenos, médios e grandes, a depender da atividade agropecuária? Quanto maior
é o resíduo, mais fácil o projeto para de pé, né? Porque você tem mais escala e é mais fácil parar um projeto de pé. Mas sim, tem diversos portes, né, de biodigestores. Você pode começar com um biodigestor e depois ampliar para 2, 3. Então, assim, é modular, né? Então, dá para atender diversos tipos de tamanho, escala, e também é possível fazer via Cooperativas? Exato, perfeito. Eu ia Uma perguntar cooperativa se tem modelos que são assim. tem, basta você ter um biodigestor em uma posição estratégica e você coleta esses resíduos ali do que está em torno e leva para esse biodigestor. Ele precisa ser o mesmo resíduo? Não, dá para se trabalhar com multiresíduos. Tem ali uma limitação, essa parte técnica eu não conheço, mas assim, do que eu já li e conversei com algumas pessoas, pode ser, você consegue ter substratos ou resíduos diferentes dentro do mesmo biodigestor. Você só precisa alinhar ali, calibrar o que você vai receber para fazer essa decomposição. É isso, a pesquisa, a tecnologia, ela acaba evoluindo e dando suporte para essas necessidades que são peculiaridades do setor, né? Perfeito. E aí, Thiago, queria fazer uma pergunta. É sempre importante também a gente ter uma visão de como que o Brasil é em relação a outros países. A gente sabe do destaque, você mesmo falou, da produção brasileira de diversos produtos agrícolas e pecuários também, mas também da organização, estruturação e tamanho desses mercados em outros países, agrícolas ou consumidores. Tem outros países que tem... Como que é a produção de biogás e biometano do Brasil comparado a outros? Tem potencial grande assim também em outros países? Tem evoluído? Sim, tem evoluído bastante. O Brasil tem o potencial para liderar essa agenda E a nível exportar global. Também exportar, você pode fazer o GNL, né, que é transformar o biometano em líquido, ele vira o bio-GNL, você coloca isso num navio e pode exportar para qualquer lugar do mundo, principalmente para a Europa, né, que paga um prêmio por combustíveis renováveis. Hoje o Brasil está muito aquém, né, do potencial existente. A gente olha a Europa produzindo em torno de 17 milhões de metros cúbicos dia, 2/3 desse volume é basicamente a Alemanha. Isso se deu muito da guerra, né? É biometano ou os dois, biogás e biometano. Isso se deu muito da necessidade, né, da Rússia diminuir a exportação para a Europa e a Europa fazendo incentivo, políticas públicas para desenvolver o setor de biogás e biometano. Os Estados Unidos hoje deve estar produzindo em torno de 12 milhões de metros cúbicos dia, e aí a gente faz um paralelo, né, muito, muito similar à produção americana com a brasileira. Uhum. E hoje a gente está com capacidade de 1 milhão de metros cúbicos dia, atingindo aí até o final de 2026 2,4 milhões de metros cúbicos dia. E quando a gente olha o que a gente produz frente aos Estados Unidos, a gente poderia estar produzindo perto do que eles estão produzindo, né? Então, assim, tem um potencial enorme. A gente precisa alinhar as cadeias, alinhar os investimentos, criar boas políticas públicas e regra para que esses investimentos ocorram. O que você acredita, então, que são os principais avanços que poderia ter no setor em relação ao alinhamento das cadeias, a parte de política pública mesmo? Até porque a gente sabe que não é tão fácil, falando de mercado, competir com os fósseis, né? Mas é isso, tem coisa para evoluir até dentro do próprio setor. Exato, o fóssil é uma cadeia que já está estabelecida há 100 anos, né, no mundo, né, no Brasil. Então, pelo menos há 50 anos a cadeia do fóssil já está estabelecida com investimentos ano após ano, né? Então, assim, mas o que eu posso dizer, eu venho, né, do setor de petróleo e gás natural, e o que eu enxergo é que o petróleo ele não é renovável, né? Você precisa de novas descobertas, e essas descobertas cada vez mais elas estão mais distantes e mais caras. Então é uma oportunidade única para os biocombustíveis, né, para combustível que é renovável, ocupar esse espaço. E aí a gente tem assim um potencial enorme de penetração, né, seja trocando diesel, seja trocando gás natural por biometano ou complementando, né. A gente, como eu disse, o Brasil é o país do E, né, nunca do OU. A gente tem opção para todos, mas a sua pergunta também é o que os outros países fizeram para alavancar o desenvolvimento do biogás e do biometano. A gente pode citar a França
criou uma política pública que até 2030, 7% do mercado de gás natural tem que ser via biometano, então 7% até 2030 o mercado vai consumir biometano. Itália criou um fundo com taxas super baixas de juros e eles cobrem até 40% de investimentos em plantas de biogás e biometano. A Dinamarca criou uma taxa de CO2, então se você tem combustível que emite CO2, você é obrigado a pagar essa taxa, então os biocombustíveis estão isentos. Assim, políticas públicas mundo afora são várias, né? A gente precisa olhar as boas práticas, ver aquilo que se encaixa no mercado brasileiro e nas condições brasileiras e, de certa forma, desenvolver o setor de biogás e biometano. Em paralelo com o que vai evoluir ainda da lei do combustível do futuro, né, a parte de regulamentação, você vê potencial para evolução de outras políticas públicas, como essa de incentivos diretos? Sim, eu creio que assim, essa é a primeira, né? A gente tem outras, como Fundo Clima. É que acaba que tem tanto biocombustível também, que a gente está falando aqui só de biogás e biometano, mas política pública tanto para o lado de etanol quanto biodiesel, são todos setores muito crescentes no Brasil, né? Perfeito. Então, realmente, assim como foi a lei do combustível do futuro, que abarca todos, políticas que venham a incentivar essa produção e às vezes até o uso, né, de biocombustível, ela talvez tenha que ser de uma forma macro também, olhando para todos os biocombustíveis, né? Com certeza, assim, o que eu disse, né? A gente precisa alinhar as cadeias, né? Quando é alinhar as cadeias, não é só a cadeia de valor ou a cadeia de suprimento do setor, é você alinhar a política pública, é você alinhar investimento, é você alinhar as nossas metas de descarbonização. Então, você tem que pôr o mapa aberto na mesa, ver todas as possibilidades e deixar o país cada vez mais sem precisar importar combustível, né? Ou importar energia, né? A gente precisa ser autossuficiente. Isso vai ajudar todos os nossos setores, não só o agro, mas todos os outros setores. E acho que esse é o caminho, né? De a gente criar boas políticas públicas, incentivos e deixar um mundo melhor aí para as próximas gerações. Muito bom, Thiago. Obrigada pela sua participação. Compartilhar informações é bom sempre, né? A gente mostrar para o produtor o potencial que ele tem de investimento no seu negócio e também de otimizar os seus recursos, melhorar os resultados dentro do seu negócio, olhando aí para uma economia circular, em que às vezes ele aproveita o próprio resíduo dentro da propriedade, ou então algo que era considerado como resíduo e ele não tinha muita finalidade, ele consiga agregar valor, às vezes até agregando aí do biogás para o biometano, né? Também investindo e conseguindo agregar valor nesse produto. Então, obrigada por trazer tanta informação aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que essa troca sempre é rica, né? A gente acaba também aprendendo, a gente fala, mas também aprende. Contem com a Biogás, o que vocês precisarem. A gente tem uma equipe muito boa dentro da associação, pessoas que trabalham muito, se dedicam a estudar esse tema e que a gente está sempre à disposição de qualquer setor que seja para ajudar a contribuir a desenvolver o nosso setor. Obrigado. Obrigada, Thiago. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.